Eu tô aqui nessa bagunça que um dia foi meu escritório também, né? Mas ultimamente tá sendo tomado pelas tralhas do Carlinhos. Porque eu queria falar com vocês sobre o sono. O sono do bebê, o sono da mãe depois do bebê e especialmente o sono do meu bebê, que tem muita gente que pergunta. E pra quem está escutando esse barulhinho, o Ethan tá aqui do meu lado, então vamos ter sons de bebês, porque esse é o som, né, da minha casa ultimamente. É isso que a gente faz, porque a gente fica idiota depois que a gente tem filho, porque tudo é tão bonitinho. Pra quem acompanha o Realidade Americana ou o Carlinhos lá no Instagram, quando o Ethan nasceu, o Carlinhos reclamava bastante do sono dele. Por conta disso, muita gente me pergunta sobre o sono e também porque eu já comentei lá no Instagram algumas vezes. Então eu vim aqui pra atualizar vocês e também pra passar uma visão pras grávidas, pras futuras mamães, pra quem não é mãe, mas tem sobrinho. Gente, pra qualquer um, né? Porque nós vivemos em sociedade e é sempre legal ter conhecimento de bebês, porque eles existem ao nosso redor, não é verdade? Quando o Ethan nasceu, ele trocava o dia pela noite, assim como quase todos recém-nascidos, e é perfeitamente normal. E aí a gente ajudou ele a entender o que era dia, o que era noite. Ele começou a compreender essa diferença. Ele não passava o dia dormindo e ficava a noite acordado. O nosso problema com o Ethan, assim como eu já vi muitas mães com o mesmo problema, ele dormia super bem no colo, mas quando a gente colocava ele no berço, ele acordava. Isso acontecia com qualquer superfície. Nós tentamos berço, a cama, o sofá, carrinho, Moisés. Tudo o que podia colocar ele pra dormir eu tentei e nada dava certo. Tudo ele acordava. Então eu tive que me render a uma coisa que eu não queria fazer de forma nenhuma. Já foi a primeira coisa que eu cuspi pro alto e caiu bem na minha testa, que é fazer o charutinho. Enrolar ele, amarrar, colocar a camisa de força pra ele poder dormir melhor. Porque o bebê ele tem muito espasmo, né? Ele não controla aí os membros, então os bracinhos e as perninhas assim o tempo todo, e isso faz com que ele desperte. Não fazia isso durante o dia, né? Nas sonecas, porque senão o bichinho ia ficar o dia todo amarrado. Fazia isso durante a noite e ajudou bastante. Ele começou a dormir por uns períodos ok. Claro, não a noite toda, acordava muito, mas ajudou bastante. Mas eu não queria fazer por segurança mesmo, né? Porque esse pano pode soltar, pode ir pra carinha do bebê. E eu não queria restringir os movimentos dele. Eu queria que ele ficasse livre pra descobrir o corpinho dele. Mas, né? Dormiu amarrado. E aí, essa parte do pano foi a primeira dificuldade, foi tirar. Várias vezes eu tentei tirar e deixar ele dormindo solto no berço, mas ele não dormia nada bem, acordava assim o tempo todo. Por volta dos 3 meses, ele começou a dormir um pouco melhor. Ele acordava mais ou menos a cada 2 horas. A primeira parte da noite era ok, ele dava um espaço aí de umas 3, 4 horas. Acordava por volta das 11, meia-noite. Depois daí até as 4 da manhã ele acordava de 1 em 1 hora, de 2 em 2 horas. Só que a partir das 4 da manhã ele não ficava mais no berço. Só dormia se fosse no colo. Então eu ficava lá no sofá com ele no colo. Às vezes o Carlinhos levantava e ficava. Mas como eu já tava melhorando, e as pessoas sempre falavam, não, a partir dos 4 meses você vai ver, uma mágica vai acontecer. Eu tava esperançosa e tava esperando, só que chegou nos 4 meses, tudo desmoronou. E foi, assim, um pesadelo, porque o Ethan passou a acordar a cada meia hora. E ele só voltava a dormir no colo, sendo ninado, coisa que eu já tava começando a tirar. Durante o dia, nas sonecas, ele já tava dormindo sozinho. Foi bem aos poucos, eu fui começando a ensinar ele a dormir sozinho. Só que aí nos 4 meses cagou tudo. Aí as pessoas falavam, não, fica tranquila que com 5 meses vai melhorar. Não melhorou. Fica tranquila que com 6 meses vai melhorar. Não melhorou. Estamos com 6 meses e o Ethan hoje ele tem acordado a cada 1 hora, tem dias a cada 40 minutos. Numa noite ele acorda 8, 9, 10 vezes. Uma noite boa pra mim é uma noite que ele vai acordar aí umas 4 vezes a cada 2 horas. Essa noite passada, por exemplo, foi uma noite assim, foi a melhor noite dos últimos tempos, que ele acordou só 5 vezes, só que assim, foi a cada 2 horas, e no final só que ele acordou mais. Mas há 2 noites ele acordou 9 vezes. Ele acordou, eu quero dizer, eu levantei 9 vezes, né, para atendê-lo. Quantas vezes ele acordou, eu não sei, porque ele pode acordar e voltar a dormir sozinho em alguns intervalos. Então se você pensar que eu fiquei na cama por 7 horas e levantei 9 vezes, que qualidade de sono é essa? E muita gente passa por isso. Eu não tô vindo falar isso pra me vitimizar, não. E eu ainda trabalho em casa, meu marido trabalha em casa, então, por mais que durante a noite eu tome conta do Ethan, eu posso acordar, quando meu marido acorda eu falo, ó, toma conta dele, e eu posso tomar um banho tranquila, eu posso tomar um café da manhã,
E as mulheres que estão aí sozinhas, né? Porque às vezes o marido sai pra trabalhar cedo. E essa mãe acordou 10 vezes na noite, não dormiu a noite inteira. E ainda tem que dar conta de outro filho, da casa, de todas as tarefas. Olha, complicado. Então antes que você pense que você tem um problema, ou que o seu filho tem um problema, ou que o meu filho tem um problema, são bebês. É de se esperar que bebês acordem, precise de aconchego, precise do pai, né, da mãe. É claro, não precisaria tanto durante a noite, né? Eu acho importante você identificar a causa do despertar do seu filho. Tem uma causa. Pode ser por costume, pode ser fome, pode ser frio, pode ser calor. Aqui em casa eu sei que é porque ele está dependente do colo e do niná para voltar a dormir. Então a cada ciclo de sono que ele acorda, ele precisa do colo para voltar a dormir. Claro, um bebê de 6 meses é diferente de um bebê de 2 semanas, né? Um bebê de 2 semanas, se ele acordar de hora em hora por fome, tudo bem, o estômago dele é isso. Um bebê de 6 meses, ele já tem capacidade para ficar um tempo maior sem mamar. Tanto que ele não mama em todas as vezes que ele acorda. Aí você vai me dizer, nossa, Carol, procura uma consultora do sono. E assim, gente, a consultora do sono sozinha, ela não faz milagre. Ela não é mágica. Ela não é uma encantadora de bebês. Ela tem o conhecimento, ela vai te passar esse conhecimento, mas você tem que aplicar a técnica. Você tem que ser consistente nisso. E sem essa consistência, você não vai atingir o resultado esperado. Por mais que eu tenha conhecimento de algumas técnicas, né, porque eu sigo várias consultoras, eu já li alguns livros, pra mim é difícil essa consistência, porque chega no meio da noite, eu tô tão cansada, tão exausta, que na segunda ou na terceira vez que ele acorda, eu já falo, não, eu vou te ninar porque eu preciso dormir. E eu não deveria fazer isso, né? Sei lá, a técnica escolhida, eu tenho que ser consistente. 1, 2, 3, 10, 15 dias. E isso é difícil, é muito difícil. Como eu disse, quando ele era mais novo, ele estava começando a dormir durante o dia sozinho. Eu lembro quanto foi difícil fazer isso. Tinha dias que eu ficava 1h30 com ele no quarto, até ele pegar no sono, na soneca dele, em que ele dormia só meia hora, mas eu ficava 1h30 para conseguir fazer ele dormir sem ser ninado. Depois foi muito mais fácil, eu só colocava ele no berço, ficava do lado dele e coisa de 5 minutinhos ele dormia. Eu sei que é possível porque eu vi isso acontecendo com meu filho. Só que hoje ele com 6 meses é muito mais difícil porque ele já tem vontades, ele já grita, ele já esperneia, coisas que ele não fazia quando era bebezinho. E eu não deixo chorar, nem eu, nem o pai, né, nem o Carlinhos. Nós não conseguimos deixar o Ethan chorando. Qualquer técnica tem que não envolver o choro. E assim, antes que, né, às vezes eu tô aqui te preocupando, você aí tá grávida, mesmo que isso vá acontecer com você, eu não sei te explicar, mas o nosso organismo suporta. Eu sempre fui uma pessoa que precisei dormir 7, 8 horas por noite. O dia que eu não dormia isso, que eu dormia apenas 6 horas, que eu tinha que acordar cedo por algum compromisso, eu ficava destruída. Era algo que eu passava o dia assim, com o estômago ruim, dor de cabeça. Hoje em dia, eu durmo 4 horas, eu tô ótima. Tem noite que nem isso a gente dorme, tem noite que a gente dorme 2 horas, 3 horas. Cara, passou um tempo, eu tomei um banho, tomei um café, eu tô zero. Claro, não tenho a mesma disposição do que se eu tivesse dormido bem. Então a primeira coisa que eu quero dizer pra você, mãe, que está passando por isso, é você dar conta. Viu? Ele tá falando que você dá conta. Parece que não. Tem dia que eu sei que você chora de madrugada de exaustão. Eu também choro. Sabe, já teve vezes de eu estar ali na sala com ele, ninando ele e chorando de sono, parece que você chega num nível que você fala, não tem como, não tem como, eu não vou dar conta. Meu corpo vai entrar em falência. E aí chega no outro dia, tá tudo bem, né? O dia começa e tá tudo bem. Se você ainda não teve seu bebê, se você vai ter seu bebê, coloca isso na sua cabeça. O colo, ele não é prejudicial. O problema não é o colo. Eu só acho que você tem que se policiar para achar o momento em que o seu filho pode criar alguma dependência para dormir. E isso pode ser colo, pode ser peito, pode ser chupeta, pode ser mamadeira, pode ser um monte de coisas. Eu me policiei muito para que o peito não virasse uma dependência para o Ethan dormir. Tanto que ele dorme no peito ou dorme sem o peito. Só fique atenta para essas dependências se isso for um problema para você. Se também não for, o conselho que eu daria para qualquer pessoa é: tente ajudar o seu filho a dormir sozinho. Não precisa fazer isso no primeiro dia de vida dele. Muitos livros falam que sim, que desde o primeiro dia você tem que ensinar o seu filho a dormir sozinho no berço dele. Eu acho que aquele bebezinho que acabou de sair da sua barriga,
sabe, tá todo dependente. Eu não teria coragem, tanto que eu não tive. Mas assim, cada um, cada um. A partir do momento que você vê que o seu filho tá pronto, você pode começar a ajudá-lo a aprender a dormir sozinho. E essa é uma tarefa que eu estou aí na batalha, né? Eu coloquei agora o Ethan pra dormir no quartinho dele. Ele dormia antes no nosso quarto, num bercinho do lado da nossa cama. Agora ele tá dormindo na caminha dele, só que eu tô dormindo lá no quarto com ele, porque como eu disse, ele acorda a noite toda. Eu tô assim, vamos dizer que metade das vezes que ele acorda eu tenho que pegar ele no colo, outra metade eu ajudo ele a voltar a dormir na caminha dele. Isso já é um avanço, porque antes, todas as vezes eu tinha que pegar ele no colo. Mas é isso, falei demais já. Só queria compartilhar um pouquinho com vocês essa parte das nossas vidas sobre o sono. E eu queria que esse vídeo ficasse em tom de depoimento mesmo, para que as pessoas vejam que, gente, esse tipo de coisa acontece com todo mundo. É que eu vejo tantas mães, né, no Instagram, no YouTube, né, que bebezinho dorme super bem. Isso me deixa muito frustrada, então eu imagino que vocês também. Então não é com todo mundo. Na verdade, eu acho que não é com a maioria. Pelas mensagens que eu recebo de mães no Instagram, a maioria delas sofrem com o sono do bebê e a minoria tem bebês que dormem bem. Eu acredito que se nós tivéssemos uma boa instrução quando o bebê nasce, nós pudéssemos ajudar melhor nossos filhos a ter bons hábitos de sono desde sempre. Confesso que antes do Ethan nascer eu não tinha lido nenhum livro sobre o sono do bebê. Já tinha lido artigos, né? Mas assim, não tinha me preocupado muito com isso. E por mais que eu tenha lido depois, eu não consegui colocar muito em prática, eu não consegui muito adequar muito para nossa rotina. E é isso. Já falamos demais e o Ethan quer brincar, mas ele vai fazer barulho, então chega. Tchau. Pessoal, eu prometo que essa noite eu vou dormir a noite inteira.